série boa, né? A gente quer ver logo os Estados Unidos agindo para derrubar o regime do Maduro. Eu não sei quando vai ser, nem como vai ser, mas me parece que estamos discutindo aqui dias, está na iminência. Ele vem aproximando o Brasil desse eixo do mal aí, antissemita. Infelizmente, né, eu gostaria de dizer que isso é um caso isolado, que o Lula fala sozinho, mas não é verdade, né? Existe um recrudescimento do antissemitismo no mundo, nas universidades, existe muita doutrinação ideológica, essa elite boboca, alienada, que repete Palestina livre, não sabe nem do que está falando. Né? O Lula devia pelo menos conversar sobre isso com seu amigo Emmanuel Macron. Vamos para o caso Trump, que o presidente dos Estados Unidos reafirmou que não descarta nenhuma opção para resolver a crise na Venezuela. Trump afirmou que não descarta nada, inclusive desdobramento e uso de tropas. Ele acusa Maduro de ter enviado os piores criminosos e narcotraficantes para os Estados Unidos. Mantém um importante desdobramento militar no Caribe como medida de pressão. E o foco está em combater o narconegócio e buscar mudança política na Venezuela. Trump declarou que a Colômbia tem fábricas de cocaína onde se produz a droga que é mandada passando por Venezuela para chegar nos Estados Unidos. Ele disse: destruiria eu essas fábricas? Me orgulharia fazer isso, disse Trump. Petro denunciou as operações militares no Caribe, qualificando de bombardeios e assassinatos. Mas o Trump vem com tudo para cima da Venezuela. E a gente está vendo, na mesma Venezuela, Rodrigo Constantino, a Maria Corina Machado publicou um manifesto da liberdade nas redes sociais, plantando um futuro da Venezuela com a saída do Maduro. Ela diz: longo e violento abuso de poder está chegando ao fim. Prometeu reformar as Forças Armadas e garantir uma economia livre na Venezuela. Ou seja, a gente tem aí um sinal de esperança, né? Pode ser que essa ajuda americana realmente seja decisiva para que o povo venezuelano, que ainda tem condição de resistir à ditadura do Maduro, aproveite o enfraquecimento dele agora, que está evidente, e possa retomar as rédeas, né, da verdade na Venezuela, que foi destruída pelo comunismo bolivariano desses picaretas bandidos. Um sinal de esperança que não se via há muito tempo, porque, infelizmente, o grau de avanço do comunismo na Venezuela foi tanto que não tinha mais saída de dentro. Quer dizer, o povo, né, mostrou que estava insatisfeito, votou no Edmundo González, já que não podia votar na Maria Corina Machado, e não levou, porque houve fraude. O Serrão, a diáspora venezuelana foi a maior do mundo. Quase 10 milhões de pessoas saíram do país. Quem pôde se mandou. O que restou lá dentro é isso, é um regime opressor, comunista, em conluio com militares vendidos, e não tinha mais saída. Então, a mobilização militar americana é a única esperança. O Petro fala em assassinato. Foram assassinados mais de 80 traficantes terroristas já no Mar do Caribe. Ele tem pena, o Lula tem pena, as pessoas de bem. E não pode esquecer que o Petro e o Lula falam a mesma coisa, né? Defendendo aqueles amiguinhos deles, os meninos, né, do tráfico. Que sabem que as drogas destroem vidas, não. Estão contentes com esse resultado e querem mais. Não haveria essa mobilização toda militar, inclusive do Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, né, na região, mais tropas em Trinidad e Tobago. Não haveria tudo isso se fosse para manter o regime do Maduro. O Trump saiu, uma repórter perguntou, você conversaria com o Maduro? Ele, agora conversaria. E aí está todo mundo já hoje nos jornais dando a entender que pode haver um diálogo. Veja, o Maduro já ofereceu tudo que tinha para oferecer, inclusive que as empresas americanas pudessem voltar a explorar o petróleo no país. Não é disso que se trata. O Trump declarou guerra ao Foro de São Paulo, às drogas, aos narco-estados, aos terroristas. E ele está agindo para debelar o poderio dessa gente, e isso passa pela queda do regime de Maduro, que controla um dos principais cartéis de distribuição de drogas, o cartel de Los Solos. Então, não há conversa aqui. Claro, fica a dúvida, né, de como vai ser feito. Se a CIA vai conseguir um ataque cirúrgico para matar ou prender o Maduro, se vai ter boots on the ground, se as tropas vão ter que invadir e vamos ter uma guerra um pouco mais prolongada, em que pese o abismo entre o poderio militar americano e a Venezuela cantando, né, vantagem com 200 mil soldados. Não tem. Na hora que a coisa apertar, não tem. Vai ter que cantar Imagine. Paz, paz, paz. Né? Quer dizer, o Maduro está surtado porque ele está preocupado. Ele está vendo que a coisa está batendo a porta dele. Né? Então, Serrão, eu não sei como vai ser. Eu já brinquei nas redes sociais, né, pedindo para o Trump antecipar logo, que está muito dura
à espera, né? Está muito angustiante. Está pior do que capítulo final de série boa, né? A gente quer ver logo os Estados Unidos agindo para derrubar o regime do Maduro. Eu não sei quando vai ser, nem como vai ser, mas me parece que estamos discutindo aqui dias. A Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa criticou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Elogiou os governos de São Paulo e Goiás, liderados por Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. O documento trata sobre liberdade religiosa pelo mundo em 2024. Comentários feitos no trecho que aborda o antissemitismo pegaram muito mal para Lula. A Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional citou a comparação de Lula entre o Holocausto e Gaza, que foi catastrófica. A comparação levou Israel a declarar Lula persona non grata. A comissão elogiou as iniciativas de São Paulo e Goiás por aderirem à definição de antissemitismo. Os estados assinaram um compromisso com a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, a IHRA, em 2024. E Lula distorceu e inverteu o conceito de holocausto, afirma o relatório. Comparou a campanha militar de Israel ao extermínio de judeus pelos nazistas. Uma bola fora, uma atitude completamente inaceitável do presidente da República do Brasil. Estúpido comentário, preconceituoso, antissemita e, sobretudo, ignorância total do ponto de vista histórico. O relatório norte-americano chamou a declaração de Lula de desinformação. Aí Lula tomou o troco, hein? Tomou a invertida. O Brasil se retirou da IHRA este ano, passando mais um vexame e deixando o nosso país com o jeitinho de simpatia com o antissemitismo, que não confere com a realidade da maioria do Brasil, que não tem esse sentimento. Mas tem idiotas na chamada esquerda, extrema esquerda do Piniquim, que praticam isso descaradamente. Rodrigo Constantino, você que é um especialista nesse assunto, com o livro escrito, mais um vexame internacional para Lula, mais uma vergonha para a nossa nação. Sem dúvida, Serrão. Não tem a menor dúvida, né, de que o Lula carrega esse antissemitismo. Ele detona Israel em toda oportunidade, ele alivia para o lado do Hamas, ele é amiguinho da turma do Irã, né, que quer varrer Israel do mapa, então... Não, como sempre correndo atrás dos amigos certos deles, né? Sempre do que é certo para eles e errado para o mundo. Ele vem aproximando o Brasil desse eixo do mal aí, antissemita. Infelizmente, né, eu gostaria de dizer que isso é um caso isolado, que o Lula fala sozinho, mas não é verdade, né? Existe um recrudescimento do antissemitismo no mundo, nas universidades, existe muita doutrinação ideológica, essa elite boboca, alienada, que repete Palestina livre, não sabe nem do que está falando, né? O Lula devia pelo menos conversar sobre isso com seu amigo Emmanuel Macron. A França, ontem, assinou uma lei, né, que foi aprovada na Câmara em junho e no Senado esse mês, para simbolicamente reconhecer o Dreyfus, Alfred Dreyfus, né, um militar que foi injustamente condenado à prisão perpétua em 1894 por antissemitismo, né, ele teria passado informações de artilharia para um adido alemão, e tudo se provou depois mentira, né? Ele foi agora postumamente considerado, então, um general, né, do exército francês, para tentar de alguma forma combater esse antissemitismo que até na França, né, um país mais tolerante em relação a isso, né, também tem mostrado aí suas garras. O crime de ódio contra judeus por conta da guerra em Gaza tem aumentado na França e preocupado o presidente Macron, né? Então veja que o Lula nessa está meio isolado quando o assunto é o Ocidente. Existem alguns líderes que acendem velas, né, para essa turma dos petrodólares árabes, e a própria ONU foi, de alguma forma, dominada por essa turma antissemita, né? Israel merece um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, a única democracia na região, com mulheres com suas garantias legais todas protegidas, ao contrário de toda a vizinhança. Israel merece, nesse contexto, né, algo como 1/3 das menções condenatórias de direitos humanos da ONU. Quer dizer, como se num mundo com China, Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba, entre tantas outras porcarias por aí, Israel se destacasse por abusos aos direitos humanos. É uma loucura, né? Isso tudo é fruto do antissemitismo e da grana dos árabes, né, que compram esse apoio. No caso do Lula, junta a fome com a vontade de comer, né? Ele está querendo se aproximar dessa turma e ele tem realmente uma simpatia por terroristas e um certo desprezo
por Israel, que, vamos lembrar, foi o país que ajudou o Brasil no caso de Brumadinho, entre tantas outras situações. Não, na verdade, Lula tem fetiche, né, com terrorista e narcotraficante. É o sonho dele, né? E a turma fica falando em boicote a Israel. É lamentável, mas é o que a esquerda radical faz, né? Demonizar a democracia do Oriente Médio.